1 Crônicas, capítulo 28, versículo 3, diz assim: Porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o versículo 5 diz: E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Eu vou ler também um versículo muito conhecido da Bíblia, está no livro de Provérbios, capítulo 14, que diz: Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Bom, tem dois versículos interessantes, muito importantes, que falam sobre edificar a casa. Eu li o de Salomão, porque todo mundo conhece o de Provérbios 14, que a mulher sábia edifica a casa. Mas quem escreveu Provérbios 14 foi Salomão. E o versículo que eu li em Crônicas fala do rei Davi, o pai de Salomão, dizendo que ele queria edificar uma casa para Deus. E Deus falou para ele: não, Davi, você derramou muito sangue, você é um homem de guerra. Eu escolhi um homem, ele é de paz. Ele edificará a minha casa. E esse homem foi Salomão. Engraçado que Salomão significa shalom, né? Vem de shalom, paz. E aqui eu trago um grande aviso, uma grande advertência aos homens que querem construir uma casa, edificar uma casa, montar uma família. A primeira coisa que a Bíblia deixa aqui prescrito: você não pode ser um homem de guerra, você não pode ser um homem derramador de sangue. Hoje nós estamos vivendo muitos problemas familiares. Acabamos de assistir aqui crianças apresentando, né, músicas, canções através da música. Né? Só Deus conhece a história de cada criança aqui. E só Deus conhece a história de cada criança que está em casa ouvindo o nosso programa. Criados muitas vezes por homens violentos, homens agressivos. E uma coisa que Deus falou com Davi: não, Davi, quem vai edificar uma casa para mim não é você, você é de guerra, você derramou muito sangue, eu não quero isso. Para edificar uma casa é um homem de paz, né? E foi Salomão, um homem de paz, um homem pacífico, né? Como a sociedade, a igreja, nossas crianças estão precisando de homens e mulheres que tenham paz. Engraçado que Salomão também escreveu Provérbios 14. A mulher sábia edifica a casa. Eu sei que todo mundo conhece esse versículo e parece que edificar a casa é uma atribuição feita somente à mulher, mas não é. Você já viu aqui que Deus precisava de um homem que edificasse a casa. Eu sei que talvez você fale: mas a casa do Salomão era um templo. Eu te pergunto, que diferença tem a nossa casa, a casa espiritual que somos nós, a casa onde nós criamos nossos filhos e a casa de Deus? Que dia que nós vamos entender que isso está tudo interligado? Que dia que nós vamos entender que a nossa casa, né, começa tudo lá para poder se chegar na casa de Deus? Então é muito interessante isso. Quando Salomão escreve que toda mulher sábia edifica a casa, observem que Salomão edificou o templo do Senhor sem barulho. Não houve barulho. As pedras eram encaixadas. Parece que ele está falando para nós mulheres assim, sabe? Edifica a sua casa sem alvoroço. Edifica a sua casa sem guerra. Edifica a sua casa sem grito. Edifica a sua casa, sabe, sem agressões.
Nós estamos vivendo uma época de muita agressividade, homens violentos, mulheres autoritárias, homens rebeldes, homens derramadores de sangue, mulheres que edificam, querem edificar a casa, mas com agressões, com humilhações. Quantas crianças, eu trabalho com educação, quantas crianças são humilhadas por pai, humilhadas por mãe, chamam as crianças de burro, dizem que não vão chegar a lugar nenhum, diz que vai puxar carroça, sabe? A palavra de Deus deixa claro aqui, homens que querem edificar uma casa, que sejam homens pacíficos, homens que tenham paz, homens que levem o repouso de Deus para dentro de casa, homens que orem com suas famílias, homens que orem com seus filhos, mulheres que tenham paz. Eu falo e repito, tudo que nós precisamos hoje é de paz. Shalom, o Deus da paz, Ele está aqui. Nossas crianças, nossos adolescentes não aguentam mais viver dentro de casa, odeiam ficar dentro de casa. Por quê? Porque falta paz, tanto a mulher quanto o homem, violentos, agressivos, derramadores de sangue. E eu falo sempre para os homens, se vocês pudessem ouvir o que Deus disse para Davi, olha, homens de guerra, homens derramadores de sangue, você não vai edificar casa não, você não vai construir casa não. Para construir casa, para edificar casa, tem que ter paz. Eu já escolhi Salomão. Então Deus está à procura de homens com o caráter de Salomão, homens que tenham paz, homens pacíficos, mulheres que edifiquem a casa sem barulho, sem marteladas, sem agressões, né, sem violência. Precisamos do autor da fé, precisamos do príncipe da paz. Eu me lembro que Jesus, toda vez que efetuava uma cura, uma libertação no Novo Testamento, o que ele dizia? Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Sabe, tudo que nós estamos precisando hoje é de paz. Tudo que nossas crianças estão precisando é de paz. Eu peço agora, invoco, conclamo o nome do Senhor, o príncipe da paz, para que esteja em cada casa, que as asas do Senhor, a pomba que simboliza o Espírito Santo, que simboliza a paz, abra as suas asas sobre cada casa e que os homens sejam pacíficos como Salomão era e as mulheres edifiquem as suas casas sem barulhos, sem alvoroço, mas em paz, colocando a casa em ordem. Que o Senhor nos ajude todos os dias. Amém.